Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lito, vai falando mais uma vez da minha querida terrinha, Santa Catarina. Estou por mais 2 semanas aqui antes de ir para o Rio de Janeiro, onde o nosso convidado, inclusive, está falando hoje, mas já chegaremos nesse ponto. Antes disso, deixa eu apresentar a minha co-host, Camila Vargas. Camila, como que você tá? Onde você tá no mundo nesse momento? Estou muito bem. Ainda estou em Natal, Rio Grande do Norte, curtindo aqui o nosso querido Nordeste maravilhoso. Muito feliz de estar com vocês. Já já você vai apresentar nosso convidado do dia. Estou animadíssima com essa conversa que está por vir. E eu quero deixar um recado para quem está assistindo a gente. Esse podcast está sendo gravado diretamente na nossa comunidade do time. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, Spotify ou Apple Podcasts e quer participar das gravações ao vivo interagindo com perguntas, inscreva-se na nossa comunidade. Além das transmissões ao vivo, você também terá acesso a e-books exclusivos, a oportunidade de trocar experiências com outros membros e a interação direta com nossos consultores e parceiros, aproveitando uma rica rede de conhecimentos, com dicas e informações para expandir sua jornada de internacionalização. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe um like, um comentário. Para quem está nos acompanhando pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts, pedimos que também deixe seu review. O link está na descrição do episódio e essas pequenas ações fazem uma grande diferença para que possamos continuar crescendo e trazendo um conteúdo ainda melhor. A equipe CETI agradece imensamente o seu apoio. Maravilha! Vamos ao episódio de hoje então, que estou bem empolgado. Temos um convidado hoje aqui que é mutual nosso no Twitter, deu umas irritadas enormes com as threads que tem feito recentemente, maravilha. Estamos falando do Gabriel Duarte, especialista em investimentos, certificado pela Ambima, mais de 7 anos de experiência em mercados globais. Ele morou na Argentina em 2012 e tem compartilhado bastante conteúdo sobre o prospecto de argentinização do Brasil. Então a gente vai falar hoje sobre os paralelos da crise econômica da Argentina e do Brasil atual, além de estratégias práticas que você pode tomar para se proteger e talvez até mesmo expandir o seu patrimônio em um cenário hiperinflacionário. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Um prazer ter você aqui com a gente hoje. Como que você está e está falando de onde? Muito obrigado, prazerzão falar com vocês aqui. Eu estou falando do Rio de Janeiro. Eu vivi lá em Buenos Aires e mais especificamente no bairro de Boedo, né? Agora eu estou aqui no Rio de Janeiro já há um bom tempo e vivenciei aí como foi a deterioração fiscal e a social, né, que aconteceu na Argentina. Vejo muitos paralelos hoje com a gente tem no Brasil. Até a cotação é parecida, não que isso seja... Quando saí de lá, o dólar também estava por aí. E via como era o cenário, como as pessoas lidavam com isso, assim que elas recebiam o salário saindo correndo para dólar, quem conseguiu prosperar, quem infelizmente perdeu tudo, ou ficou pelo caminho, né? E fiz até um manual de sobrevivência à argentinização do Brasil. E ali eu coloco algumas dicas e algumas histórias, né, de como proteger o patrimônio, como sobreviver e prosperar também nesse cenário. Vejo muitas similaridades que a gente tem agora, e infelizmente espero estar errado, mas aí a gente sempre tem que se preparar para o pior, mesmo que ele não venha, né? Então, por isso que eu criei esse manual. Eu já invisto algum tempo com meu patrimônio, o patrimônio da minha família. Depois de uns anos para cá, eu retirei a certificação para poder ajudar outras pessoas, agora trabalhando com consultoria de investimentos de forma independente. E fazendo um paralelo do que eu vi naquela época, que eu acho que está se repetindo aqui, e como se preparar, né? Como eu me preparo, o que eu faço, o que eu acredito que podem fazer, implementar aqui no Brasil ainda, que foi feito na Argentina, algumas coisas já foram feitas aqui também, mas acho que talvez ainda tenha mais coisas para acontecer, e, como eu disse, não espero estar errado, mas se tiver, se acontecer, a gente vai estar preparado. Vamos falar um pouquinho primeiro de você, Gabriel. Você foi para a Argentina em 2012. Conta pra gente primeiro, assim, qual que foi o contexto da sua mudança para lá e como que estava o cenário do país na época. Assim, vai falar bastante de argentinização hoje, né? Não estamos falando
de Milei e do que estão fazendo agora, estamos falando do histórico argentino, né? Do Argentina nas últimas décadas. Essa é a argentinização que a gente se refere. Em que estágio estava a argentinização, né, quando você foi para lá? E conta um pouco pra gente como foi essa primeira chegada. Eu fui para lá por amor, né? Eu conheci a minha hoje esposa, né? Era namorada na época. Minha esposa já tá junto desde então. E me mudei para Buenos Aires e fiquei menos de um ano, né? E vi que a situação era bem diferente do que eu estava acostumado. Eu não estava acostumado com isso. Na época eu nem trabalhava com finanças, eu era de outra área. Eu fazia engenharia, né? Então, e era formado no técnico e trabalhava aqui no Brasil com usinas, controle e operação de usinas hidrelétricas. Nada a ver com o que eu faço hoje. Mas aí com a experiência que eu tive aqui no Brasil, que eu sempre trabalhei desde cedo, eu imaginei, chegando na Argentina, essa experiência vai contar para alguma coisa, eu devo conseguir um bom trabalho, uma boa empresa. Sabia que lá não tem tanta parte de usina, mas coisas que fazem, né, portos, empresas grandes e tal. Mas o que eu encontrei lá foi completamente diferente do que eu imaginava. A capital ali tinha praticamente 40% de desemprego. Era muito difícil, até para um argentino conseguir emprego. Não que eles tenham esse problema com pessoas que sejam estrangeiras, então não teve isso lá. Mas qualquer pessoa que recém-chegada, por mais que tivesse experiência, tinha muita dificuldade de conseguir. Então fiquei procurando durante um tempo, trabalhar na minha área. E eu consegui. Como eu vi que, depois de pouco tempo, vi que quem era bem remunerado é o que o Milei chama de a casta, os funcionários públicos de alto escalão. E a maior parte da população passava com muita dificuldade, né? Então, eu rapidamente entendi isso e fui fazer outra coisa e trabalhar até no turismo receptivo, que era algo que não dependia da renda local, e eu atendia, fazia de tudo, né? Desde câmbio, depois de falar um pouquinho também do câmbio paralelo, como foi criado lá. Trabalhava vendendo passeios lá, era uma agência de turismo que ficava ali na... Quem já foi à Argentina conhece a Rua Florida, que é clássica de lá, principal. Florida com Havaí. Era o cruzamento que tinha um maior movimento ali. Então eu conseguia ali trabalhar e o público era de 70% a 75% era brasileiro. Então acabou sendo muito bom. Como o peso já estava em processo de desvalorização, né, ele desvalorizou bastante ali até na crise de 2009. Né? Acho que todas as moedas passaram por isso, a crise global que teve. Mas depois ele começou a acelerar muito a desvalorização. E ele acelerou ainda mais depois que foi embora em 2013. Mas quem trabalhava não dependendo da renda local acabou se beneficiando e conseguiu viver bem. Lá no caso a gente ganhava em dólar, ganhava em reais. O real na época valia mais, né? Também não estava em processo de desvalorização tão rápido como a gente está vendo agora. Então dava para ter uma vida muito mais tranquila, de certa forma. E Acho aí... que é interessante, né? Você mencionou da indústria que basicamente criou-se o cenário de hiperinflação. Temos a casta que ganha renda local e está bem porque funcionário público tem a mamata, sabe, consegue às vezes até receber num câmbio diferente ou acessar câmbios de forma diferente que a população normal. Mas a gente também tem as indústrias que até num cenário hiperinflacionário podem acabar prosperando. Acho que é interessante levar isso em conta que quando a gente fala, por exemplo, questão de impressão de dinheiro, né, os cantilionários, quando você imprime dinheiro, certas indústrias recebem esse dinheiro primeiro, outras indústrias recebem esse dinheiro por último e se ferram. De certa forma, no processo inflacionário, a gente também tem o outro efeito que é, já que a moeda local está se desvalorizando, tem uma certa entrada de moeda estrangeira para os setores que o pessoal internacional vê que, opa, agora está valendo comprar um imóvel, através de um gringo vir comprar um imóvel, ou então fazer turismo, que está barato, ou então talvez o pessoal que faz exportação possa ter alguma vantagem. Então, acho que é legal identificar que tem certas indústrias que são anticíclicas, né? Não é nem que elas são independentes do ciclo, mas que elas até crescem no próprio ciclo de declínio do país, né? Sim. Os exportadores lá tiveram sucesso por muito tempo, né? E até porque depois de um certo tempo pegou até para eles, porque a Argentina criou muitas burocracias, né, para exportar também. Limite de exportação, tem até uma história que o Milei revogou agora, né?
entre diversas medidas que ele tomou, uma delas eram os exportadores de alho. Eles tinham que medir até o tamanho de cada cabeça de alho para fazer creme ou pasta. Para ver como eles criaram, a cada ano que se passava, burocracias enormes, que até acabaram atrapalhando essas indústrias também. Mas muitas, claro, se beneficiaram. Então, a Argentina tem muita montadora de veículos, né? Vende para outros países. De certa forma, a carne até um determinado momento foi bem. Antes eles eram muito fortes também em produtos lácteos. Depois de um tempo que eles começaram a colocar muitas medidas restritivas, né, de exportação, isso acabou reduzindo muito. Acabou criando até um monopólio, um duopólio, né, na verdade. A Argentina acabou tendo ela tem mais vacas do que habitantes e só tinha 2 marcas de leite. Então, era difícil encontrar um iogurte natural, por exemplo, né? Então, muitas empresas foram se dando bem, assim, com a desvalorização cambial, até certo ponto. Depois, quando vem até de certa forma, uma pressão social, né, querendo mais impostos sobre essas empresas, eles vão criando mais impostos e acaba dificultando para todo mundo. Mas, de certa forma, sim, foram muito bem durante esse período. E foi isso. A gente também dá para traçar paralelos com o Brasil, né? Se a moeda do Brasil for continuar desvalorizando, Suzano se dá bem, Vale se dá bem. Isso também aconteceu na Argentina. Mas muitas empresas foram até deslistadas em bolsa, né? Até o ETF que tinha na Argentina antes do AEGT, que era o AGT, tantas empresas foram saindo, a liquidez ficando tão baixa que eles descontinuaram esse ETF e mais recentemente, né, eles criaram o AEGT. E com menos empresas, né? Que está até indo bem na bolsa, mas também tem esse detalhe. As empresas saíram bem, mas depois acabou complicando para todo mundo também. Ou seja, talvez no momento inicial da hiperinflação, a moeda desvalorizada incentive a exportação, porém, conforme a própria indústria local vai ficando sem dinheiro para fornecer os impostos, o governo, beleza, né? Estamos ficando sem recursos, quem que ainda tem alguma coisa? São os exportadores. E aí, eu lembro também de ter visto que essa questão do agro na Argentina, eles tinham que usar o câmbio oficial, né? Então perdiam uma quantia enorme nessa brecha entre o câmbio real e o câmbio oficial. Então, no fim das contas, mesmo a exportação acabou sendo desincentivada. Houve um período que o pessoal lucrou muito com a desvalorização, mas aí até chegou o seu momento, né? Não, acho que por essa diferenciação de fases é até bom entender, né? Como a argentinização não é algo único, uniforme, mas sim diversos períodos diferentes de acordo com o nível de inflação que já se instaurou no país, né? Sim, sim. Eles depois criaram até mais cotações para o dólar, né? Se não me engano, foram 15. E isso também afetou até quem tentou se proteger internamente. Afetou quem exportava. Porque eu lembro que quando eu saí de lá em 2013, o dólar, o oficial, né, quase ninguém conseguia comprar. Ele estava na casa dos 5, 6. Mas o paralelo, que era o real, na verdade, que era o que toda a população tinha acesso, estava ali 12, 14 cotação. Então, alguns exportadores passaram a só conseguir vender na cotação oficial. Perdiam muito, né? Se o custo aumentava, a hiperinflação faz o custo também da produção aumentar, até chegar um momento que já não valia a pena exportar algumas coisas. Depois eles criaram mais cotações e influenciou até quem investia como se fosse um BDR, né, na Argentina. Compravam, vão me proteger comprando ações da Apple, por exemplo, que são dolarizadas, então não vou perder. Aí depois a gente já trocou o câmbio, fez um câmbio de liquidação, que é o CCL, específico, que a gente fazia algo ali intermediário, entre o oficial e o paralelo. Então eles foram criando cerco, eles foram cercando de todos os lados, né? Foi ficando complicado. Quem se deu melhor mesmo na Argentina foi quem mandou o dinheiro para fora. Sim. E quem enxergou isso no início, abriu um offshore, deu conta fora. Alguns depois, já com certa dificuldade de abrir conta, né? Tem até histórias do... Quem foi também na Argentina conhece aquele buquebus que faz a travessia para o Uruguai, aquela empresa que faz a travessia de barco. Tinha a Cicate, não sei se a Cicate ainda existe, esse buquebus está lá. Tinha gente que levava maços de dólares para poder depositar em banco no Uruguai. Ia para Colônia, do Sacramento, para Montevideo, para conseguir depositar lá por não confiar em depositar na Argentina.
Esse ponto eu acho muito engraçado, né? Da conta internacional dentro da Argentina. Vou investir numa ação internacional aqui na Argentina, já vou estar protegido, é um ativo dolarizado entre aspas. Mas aí se eles dizem que o dólar já não vale mais tanto, opa, peraí, você foi confiscado mesmo com a sua conta global, digamos. Né? Então, eu acho que é até um bom paralelo, porque a gente está vendo uma criação muito grande de contas globais, contas internacionais, só que ainda dentro do Brasil, de instituições brasileiras. E, querendo ou não, instituições brasileiras acabam tendo esse vetor de ataque, né? O vetor de ataque da moeda brasileira e da justiça brasileira que eles precisam obedecer, né? Por terem o registro no Brasil. Acho que é um exemplo muito, tipo, o que pode ser feito, né? O que eles podem inventar depois. O Brasil não precisa inventar tantas coisas novas, ele pode simplesmente olhar o exemplo que o vizinho já deu, né, nos seus piores momentos aí. Eu gostaria que você falasse um pouco, assim, comentasse justamente como que foi na Argentina essa questão dos câmbios, né? Quando que começou isso de, não, vai ter agora um dólar real e o dólar é oficial do governo? Que por enquanto no Brasil a gente ainda tem apenas, a princípio, um dólar, né? Claro, tem dólar turismo, dólar, enfim, mas não existe uma brecha entre o dólar oficial e o dólar corrente. Como que foi esse processo? Assim, em que momento que o governo lá falou que, sabe, vai ser criado isso e como que você vê essa perspectiva para o Brasil nos próximos anos? Você crê que está indo na direção da criação de uma moeda paralela? Na verdade já tinha, né? A Argentina já fez um processo que foi chamado Corralito, né? No início do século. E as pessoas não conseguiam sacar, e no caso aconteceu até com empresas, né? Tinha um limite de reais para sacar e limite para comprar dólares. Ela sempre foi, revogava, depois colocava de novo. Mas ali na virada quando teve a crise global, eles implementaram esses controles, né? E foram se intensificando muito mais depois dali. 2010, 11 já estavam se intensificando, mas de 12 para 13 eles tinham um limite de $200 mensais. E, se não me engano, isso perdura até hoje, que não pode comprar mais do que isso na cotação oficial. Isso, as pessoas comuns, né? Todo mundo que é funcionário de alto escalão consegue comprar sem limite. Eles fizeram isso mais ali naquela virada depois da crise que teve nos Estados Unidos, no mundo todo, eles começaram a apertar mais. E a cotação começou a abrir muito para ali. 2011, 12, no momento que eu estava lá, já estava muita diferença nos prédios. Geralmente era o dobro ou um pouquinho mais. Mas depois começou a acelerar muito mais e quando acelerou mesmo, foi nesse processo eleitoral que o Massa concorreu contra o Milei. E ele fez de tudo para ganhar a eleição. Inclusive, é até bom tocar no assunto do dólar, que as pessoas depositavam em bancos lá. Alguns argentinos, eu acredito que nem saibam disso. Eles não tinham mais os dólares. Então, muita gente até fala que isso não vai acontecer com o Brasil, essa desvalorização meteórica, né, como eles tiveram agora, antes do Milei. Porque o Brasil tem reserva. A Argentina também tinha reserva. O Banco Central tinha quase 72 bilhões de dólares em reserva. Até o momento da eleição, no máximo eles gastaram tudo, e não só gastaram todas essas reservas, queimaram, como ainda tomaram emprestado dos bancos o que os argentinos tinham em depósito em dólares lá. Então a reserva ficou negativa. Então, por isso, depositar em dólares dentro do país também pode ser uma estratégia arriscada, da mesma forma. E a Argentina também tinha essa mesma questão. Eles tinham uma reserva de 72 mil, o Brasil tem agora não sei, mais de 300 bilhões de reserva, 330, 40, mas a população da Argentina é muito menor. Então, proporcionalmente, ele dá praticamente a mesma coisa. A partir do momento que eles começaram a queimar mais, aí que a cotação foi abrindo muito. E isso ocorreu muito durante toda essa década, mas principalmente quando o Massa tentou ganhar uma eleição agora com o Milei. O peso paralelo ele chegou perto, se não me engano, foi a 1.400 ou 1.600. E quando eu estava lá, ele estava 12, 14, para ver a diferença enorme que ele tem de lá até aqui. Eu lembro até de alguns preços da época, de coisas que a gente consumia normalmente, de passeios, até coisas que eu vendia dentro da agência, né, como um show de tango no Mero Manzi, que é um show de tango tradicional que tem lá também, não é dos mais conhecidos, não é muito bom. Na época ele custava mais ou menos uns 50 a 55 dólares. Hoje,
Então, o dólar também tem inflação, ele custa mais ou menos $70, consegue até pôr um. Em pesos, ele custava 300 pesos. Hoje ele está centenas de milhares. Muita diferença. Eu vivi ali na Argentina no auge da inflação, né? Então eu peguei essa fase aí de 400 euros, 600 euros. Ó, euros não, perdão, pesos argentinos. E era surreal, sabe? Tipo, pagar uma conta de restaurante com nota, você ficar ali contando infinitamente aquela quantidade de nota. Eu lembro que, inclusive, eu cheguei a ver a discussão da criação da nota de, se eu não me engano, de 2.000 pesos que não emitia ainda. E, se eu não me engano, foi emitida depois de um tempo, no finalzinho ali do auge da inflação. Eu tinha notas de 2 pesos, não existe mais, já tiraram de circulação. Sim, hoje em dia a pequenininha é de 100. 150. Acho que é interessante falar, então, com o processo de criação dessa moeda paralela e várias moedas paralelas, como você mencionou, para quem era do alto escalão, isso acabou sendo uma forma de perpetuação de privilégio, né, da pessoa conseguir acessar bens a preços inexistentes para a população real, né, mas para a maioria das pessoas a ideia era justamente fugir do sistema e foi criado todo um mercado paralelo, né, ao redor da moeda. O meu medo, de certa forma, com o Brasil era com a criação do Pix e a adoção do Pix do jeito que estava, que, cara, não seria possível porque tudo já estava dentro do Pix. Agora, estamos gravando num momento que foi uma semana e pouco depois da polêmica lá que teve do Pix, né, que teve o vídeo lá do Nicolas Ferreira, enfim, e o governo deu uma recuada no monitoramento, mas ainda assim, né, pelo menos deu uma queda de uso, o que pelo menos me indica que se viesse um nível Argentina, talvez o brasileiro realmente saísse um pouco do sistema de monitoramento total que é o Pix. Mas pensando justamente nessa possibilidade de, ok, digamos, venham câmbios paralelos e o câmbio paralelo vai ser obrigatório, digamos, né, para quem estiver dentro do sistema bancário, como que funcionava esse sistema de casas de câmbio com câmbios inoficiais? Então, eu cheguei até a ter parceria com casas de câmbio paralelo quando o cliente, o turista, chegava lá e não tinha feito câmbio ainda, a gente caminhava para fazer lá. Era muito, quem foi em Buenos Aires já viu, né? Muita gente na rua trabalhava com isso. E por conta dos prédios davam um bom retorno para eles, né? Quem trabalhava com isso. Todo mundo que recebia salário saía para fazer as compras, e depois já comprar o máximo de dólares por dia, que eram 200, na cotação oficial, e depois direto no câmbio paralelo. Ou seja, eles ganhavam nessa diferença, né? Acredito até que tenha... Acredito não, com certeza, né, tinha envolvimento político nessas casas de câmbio também, porque isso criou um mercado absurdamente grande, né? Principalmente para quem não se precaveu antes, né? E depois teve que ficar comprando de pouco em pouco. Quem conseguiu se precaver antes se deu bem. Até na Argentina tem mais, teve um momento que teve ainda, acredito que ainda tem mais dólar físico, né, no mundo, não tem nenhum outro país que tenha mais tanto dólar físico guardado quanto os argentinos têm. Eles perceberam isso. Se esse cenário se desenvolvesse, ou se desenvolver no Brasil, como foi na Argentina, eu acho que a situação aqui seria muito pior. Porque o brasileiro não está preparado para isso. Assim, não tem reserva em dólar, é pouco, né? São poucas pessoas mesmo que acordaram para isso. Reserva no exterior, dólar físico, qualquer outra forma de defesa. Né? Só que esse também é um medo que eu tenho, essa questão de que quando eu vivi lá, né, quando saí em 2013, não existia tanta tecnologia quanto agora. E agora tem moeda digital, Banco Central, Pix, monitoramento. E tudo inserido nesse sistema me dá um certo receio, sim, de que no Brasil, se eles conseguirem implementar do que querem, de ser bem pior. Então, eu acredito que, assim, se eu não tivesse já me preparado para isso com antecedência, comprando dólares, da forma que cada um achar que convém, né, eu faria agora. Se ele está falando sobre cotação, tudo, será que não está caro? Será que vai cair? Se eu não tivesse nada, não tivesse me preparado, eu me prepararia agora.
mas eu me preparei bem antes, né? Antes de 2022 eu já investia no exterior, e a partir de 2022 aí que eu acelerei bastante, né? Ainda mais com o processo eleitoral que teve aqui. Lá nos casos de câmbio, a gente via fila muito grande de pessoas que se desesperadas mesmo para comprar e se defender, porque no mês seguinte, às vezes na semana seguinte, já não ia valer a mesma coisa. Então eram dois incentivos ruins para a moeda local, né? Porque é o primeiro incentivo do gasto, você não tem incentivo à poupança, você tem que gastar o seu dinheiro, né? Isso é ruim para o país, até para pessoas. E o outro também, você não poupa na moeda local, né? Você retira e se protege da forma que der. Quando eles começaram a fazer, até por isso eu acredito que o Brasil esteja num paralelo parecido com 2012 e 2013, porque foi quando eles começaram a queimar mais reservas. E é o que o Brasil tem feito agora. Além de queimar reserva, ainda tem a questão de que os títulos que o Banco Central carrega, muitos deles são pré-fixados. Se os juros sobem lá nos Estados Unidos, esses títulos também se desvalorizam. Então a reserva também cai. Então, se for vendendo nesse momento, boa parte vende com um lucro baixo, com um prejuízo. Isso aconteceu na Argentina e também tem receio que isso aconteça no Brasil. Ainda fazendo nesse ponto do câmbio paralelo, qual que é a sua percepção assim, da diferença? Se a gente necessitasse aqui no Brasil adotar a ideia do câmbio paralelo, você acha que seria muito mais difícil, considerando que eu acredito que o Brasil é um país que está muito mais encarizado que a Argentina. Tendo que eu passei lá, por exemplo, teve muitos lugares que não aceitavam crédito, não era tão comum o uso do dinheiro, né, virtual como é para o brasileiro. E a verdade é que o brasileiro ele está muito atrelado, né? Os aplicativos, iFood, Uber, tá tudo com o cartão dele ali. Até para comprar uma passagem de metrô hoje, a pessoa compra pelo aplicativo do banco dela no celular. Não que seja impossível usar o papel dinheiro, mas eu acho que essa cultura é diferente, né? Então, qual que é a sua visão, assim, da, dessa diferença aí dos dois países? Mas, de certa forma, eu acredito que o Brasil tem caído numa armadilha. É muito bom ter tudo digitalizado pela facilidade, pela praticidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente permite que o governo tenha acesso, monitoramento total, né, das nossas contas. Como é um momento diferente, com muito mais tecnologias, por isso eu tenho mais receio. Eu acho que seria muito mais fácil o brasileiro adotar o dólar digital, uma conta em dólar, tudo, se houvesse incentivos para utilizar isso aqui no Brasil, se você pudesse utilizar como o Milei está fazendo na Argentina, você escolher se você quer pagar em peso, se você quer pagar em dólares, eu acho que seria muito fácil, mas não é isso que a gente tem visto. O incentivo é para todo mundo utilizar o Pix, prático e tudo mais, mas a gente deixa tudo ali na mão do governo. Esse é um receio muito grande que eu tenho, porque o brasileiro não está preparado caso eles consigam implementar tudo o que queiram, né? Caso o governo consiga fazer tudo isso, justamente por estar muito atrelado a isso. Não que eu seja contra utilizar, todos nós utilizamos. A gente está no Brasil, a gente utiliza, não tem como, mas é bom ter pelo menos um plano bem nisso também, né? Uma reserva em outro local, uma conta no exterior de verdade, uma conta offshore, como vocês trabalham. No Brasil é mais difícil de falar para alguém comprar dólar físico, né? Porque ainda tem a questão da insegurança. Se não fosse isso, seria interessante ter alguma coisa também. É muito comum ver isso em países. A gente vai em qualquer país da América Latina, todo mundo tem o costume de guardar dólar. Vocês veem isso daí, né? Até isso eles estão querendo limitar no Brasil já. Eles estão estudando um projeto de lei que tem um limite de quantos dólares você pode possuir fisicamente e você só pode comprar, tipo, 6 dias antes da data da sua passagem de ida para outro país, entendeu? Então, quer dizer, se você não tem uma passagem para outro país, você não pode guardar em casa de dólares. É um pré-corralito, né? Já tá. Em pré-colhe. E além disso, eles também, não sei se foi para frente, mas tinha um projeto de lei que eles queriam já limitar os saques de stablecoin. O SDC, o SDT, se eu não me engano, estava em 100 mil. 100 mil dólares. É bastante para a maioria. Mas começa assim, né? Limita 100 mil, daqui a pouco limita 10 mil, depois
é até um ponto importante, né, desses limites que vêm maiores em legislação, enfim, o pessoal sempre fala, mas essa proposta é para pegar rico, coisa assim. É, geralmente, uma vez que a lei está feita, trocar um número é muito mais fácil do que, né, criar uma lei do zero. E também tem que levar em conta que num ambiente inflacionário, muitas vezes os valores não são reajustados. Então, na prática, né, o reajuste ali, se não for feito regularmente, ou se for feito a um valor abaixo da inflação real, na prática vai começar a pegar mais gente também, né? Então, é um outro ponto a ser levado em consideração. E em termos da indústria do câmbio paralelo, assim, vale mencionar que na Argentina isso virou até quase que um iFood, né? A gente falou de iFood, lá você chegou a ter basicamente delivery de dinheiro na sua casa, né? Você pedia, chegava com um nível de conveniência, de sofisticação muito bom. Você podia pagar essas casas de câmbio com cripto, com PayPal, com Wise, com transferência em dólar, assim, todos meios fora do sistema financeiro argentino. E aí eles chegavam na sua casa com um motoboy, na mochila, dinheiro em tijolos e a máquina de contar o dinheiro. Ele botava, tá aqui, e é isso. E ia embora. Especialmente quando eu estava lá também, justo na época da eleição do Milei, né? Eu acompanhei a eleição do Milei lá na Argentina. E o Massa tava botando policial para correr atrás da galera que tava fazendo essas entregas, né? Então os entregadores agora estavam tudo tipo, posso entrar aí no saguão do teu prédio para entregar por aí, enfim, se tem um lugar que ninguém veja. O pessoal ficava meio tipo, não vamos fazer isso aqui à vista, né? Então chegou a ter uma indústria assim bem grande e é algo que conforme também não vão sendo emitidas mais notas, as notas atuais vão valendo menos, a nota máxima estava valendo tipo $2, né? Então, na prática, você precisava andar com menos de $2, né? $1 na prática, porque era a de 1.000 que estava ali. Então, você tinha que andar com bolos de dinheiro e ficar em tudo quanto é lugar, realmente, né, passando várias notas, né? Igual Turquia tá agora, Venezuela também, enfim, esses países em que você tem o incômodo, né, de ter que ficar fazendo os cálculos mentais com dinheiro físico o tempo todo. Sim, sim. Esse delivery de dinheiro já existia há um tempão, mas se intensificou bastante, né, nos últimos anos. O pessoal que trabalhava com paralelo entregava nas casas, nos hotéis, era bem comum. E a mochila ia ficando cada vez maior, né? Quem já vai a quantidade. Isso se for criado, né, acontecer no Brasil, isso já existiu no Brasil, né? Na década de 80, fala muito sobre isso. Mas se for criado um mercado paralelo mesmo, eu acho até que antes disso, o Brasil pode criar outra medida, né? Pensando aqui no cenário de maldade, né? Pensando no governo brasileiro, tem que pensar dessa forma. Mas antes de limitar a compra, eu ainda acredito que eles possam fazer algo como o IOF. Hoje, mandar dinheiro para fora é fácil, simples. Você tem um spread. IOF, se for tem de 0,38, 1,1. Isso pode ser aumentado na canetada. Da noite para o dia, não precisa nem passar pelo Congresso. Eu acredito que se fizerem uma medida desse tipo, com o intuito de arrecadar mais, aí seria uma medida já que faria criar um mercado paralelo aqui. Eu acho que vão fazer. Eu acredito que eles vão fazer. Fala abaixo, Gabriel. Dá ideia. Não, mas eles estão com os centroavantes ali alinhadíssimos, que é impressionante que a população tenta qualquer solução para se defender, para defender seu patrimônio, mas eles já vão ali defendendo o espólio deles, né? Então, começou a sair um número de pessoas do país, eles já estão discutindo a possibilidade do exit tax, né? Então, é realmente essa briga de gato e rato, sabe? Eles puxando ali, a gente puxa daqui, quando a gente vê o cerco já está sendo fechado. Exatamente. Eu acredito que eles vão fazer isso, mas enquanto o dólar ainda tiver, de certa forma, sob controle, até não faz muito sentido, tanto que por isso que eles estão queimando reserva. Então, ultimamente eles venderam mais 2 bi, né? Então, no momento que eles não consigam segurar mais, né, eles podem criar esse IOF, assim, agora que não façam, né? Mas a gente tem que... Por isso que eu digo que quem não se preparou ainda não deve ficar olhando muito para a cotação,
Até porque quando você faz o envio de dinheiro para fora, você vai investir em outras coisas, né, lá fora. Tem acesso a muito mais opções. Pode começar só com renda fixa, se for uma pessoa muito conservadora, mas você não vai só comprar o dólar e deixar parado lá. Então é importante já se preparar para isso, já ter uma parte lá fora, que se acontecer, pelo menos, não digo nem não investir no Brasil. A pessoa mora no Brasil, faz até sentido investir aqui. Mas ter tudo aqui eu acho loucura. Então, para não ter que ficar pensando nesse tipo de cenário, se vão aumentar o IOF, se vai ter dólar paralelo, se vai ser difícil comprar, vai mudar muito. Já mantém uma parte lá fora que não se preocupa com isso. Então já se protege. Acho importante a gente mencionar também a questão relacionada a crédito e juros locais, né, conforme vai avançando o processo inflacionário. O que você acha que é assim, uma recomendação sensata para quem pensa ou para quem tem empréstimos, possibilidades de cartões, enfim, para atuar nesse tipo de ambiente? Porque o que eu conversava com o nosso amigo, inclusive, quem não escutou ainda, escute o podcast que a gente gravou com o Bull Tide Mara, amigo nosso também que mora lá na Argentina, enfim, que a grande prática lá era botar tudo que dava no crédito, no maior número de prestações possível, justamente porque lá na frente o dinheiro não vai valer tanto, né? Como que você vê assim que vai ser quão fácil vai ser o acesso a crédito conforme vai avançando o ambiente inflacionário e se vale a pena uma pessoa buscar ter dívidas a prazo denominadas em real? A gente, no processo de organização financeira e tudo, o básico, geralmente um consultor chega e fala, não, reduza dívidas, é o ideal. Mas num cenário desse, ter cartões de crédito, ao menos, a pessoa pode até não utilizar, mas ter alguns guardados pode ser um trunfo interessante, porque conforme foi avançando o processo inflacionário lá, os bancos não davam mais crédito. Então, hoje em dia é muito simples a pessoa ter um cartão. É fácil. Baixa o aplicativo do banco, às vezes não precisa nem de comprovação de renda, tudo. Então, eu acho interessante ter esses cartões de crédito para utilizar. Justamente se for avançando muito o processo inflacionário, algumas programações simples que a gente faz, como, por exemplo, uma viagem, não adiantaria guardar. Lá na Argentina, por exemplo, meu exemplo, né? Eu vim aqui para visitar a família e comprava os voos na aerolíneas da Argentina e vinha para cá. Se eu fosse me programar para guardar todos os meses, ainda que deixasse renda fixa, não pagaria o aumento que teria. Se fosse viajar 6 meses depois, ou 10 meses depois, não pagaria. Então é interessante, eu acho muito interessante ter, não a pessoa utilizar, não ter fazer bom uso, né, dos cartões de crédito. Hoje essa situação ainda não está desse jeito, mas ter alguns e deixar com bons limites e deixar guardado, eu acho muito interessante. E também tem a questão da redução do limite, não pelo banco, mas pela própria inflação. Se alguém tem um cartão de crédito com 50 mil de limite, se vier um processo inflacionário violento e o banco não reajustar esse limite não vai dar para comprar as mesmas coisas. Não é um incentivo, na verdade, até a fazer a dívida agora. Mas se entrar nesse processo, pode ser que uma compra agora no início de um mês, no outro mês esteja 20% mais caro. Mais interessante é utilizar o cartão de crédito logo e pagar depois. E olha, pelo menos foi assim que aconteceu lá. E até é interessante falar também você tocou no assunto de financiamento e endividamento, o imobiliário. Para quem, não digo nem assim eu não sou especialista em investimento imobiliário, né, para comprar diversos imóveis, eu não gosto, sei que tem gente que está bem com isso, tudo, mas a pessoa que quer comprar o primeiro, ou algum, por alguma razão, por exemplo, se conseguir uma taxa de juros em moeda local, moeda fraca, interessante, e que seja fixo, né, não tem aquele reajuste, o IPCA mais alguma coisa que seja fixo, eu acho interessante também. Focando numa localização, lógico, né? Tem que ser uma localização ótima. A pessoa pode investir no exterior, fazer esse endividamento a prazo, travar ali o preço do imóvel e ir pagando. De repente, se vier uma desvalorização violenta, com 5, 10 anos, o financiamento de 30 anos você já paga só com o dinheiro que deixou lá fora. Isso aconteceu muito na Argentina, né? Tem alguns bairros ali, os imóveis em dólares até subiram, né? No caso de Palermo, Porto Madeiro, entre outros também. Então foi interessante. Quando teve uns momentos de queda de juros ali que a pessoa conseguia
fazer um financiamento interessante, travava o preço em moeda fraca e deixava o dinheiro fora. Às vezes, com o passar do tempo, já pagava até com os rendimentos. É uma prática que eu faço, principalmente a parte dos cartões de crédito também, eu guardo. Não vou sair utilizando tudo quanto é limite de cartão, mas eu guardo. Eu tenho e mantenho ali. Eu vi como foi a situação lá, eu acredito que vai acontecer aqui também. É engraçado, né, cara, como isso é falado pelo pessoal da escola austríaca, né, leiam o que o governo fez com o nosso dinheiro, ótimo livro, como o processo inflacionário basicamente inverte todos os incentivos em todos os lados da sociedade, né, o incentivo padrão do ser humano sabe, uma pessoa bem ordenada, disciplinada nas suas finanças seria: vou evitar dívidas, vou poupar e com o que eu poupei, eu posso investir e fazer mais dinheiro, crescer meu patrimônio. O incentivo da inflação é não poupar porque o dinheiro vai valer menos daqui lá para frente e justamente fazer o lado contrário, tome dívidas na moeda que vai valer menos porque justamente ela vai valer menos, então a sua dívida vai diminuir em valor real, ou então, né, o que você está pagando nas faturas do cartão vai diminuir em valor real. Claro, no momento que o Brasil está, se a inflação não chegar no ponto que estava, não estou falando para agora já inicialmente, sabe, em janeiro, botar todas as suas compras no cartão e botar lá 50 mil parcelas. Não estou dizendo isso. Mas justamente o incentivo cada vez, conforme a inflação vai aumentando mais, é de você justamente botar as despesas lá para fora, lá para frente, e tomar as dívidas justamente nessa moeda que vale menos. Então é uma inversão completa, né, do valor de um cenário de uma pessoa bem estruturada financeiramente. Mas é o racional a ser feito nesse cenário, né? É o que o ambiente te força a fazer. Exatamente. E caso isso se materialize, né, caso os juros continuem subindo, depois também falta crédito, né? Até, né, puxar um pouco do gancho do imobiliário, se os juros subirem absurdamente, depois a pessoa não consegue mais crédito, tanto no cartão quanto no imobiliário. Então, por isso que acaba incentivando a pessoa a tomar agora, né? Então, não vim para fazer, né, dívida agora, como a gente falou, mas pelo menos deixar preparado, caso isso aconteça, vou ter que sair correndo atrás disso, né? Justamente você mencionou, né? 20%, acho que era a estatística que eu tinha visto. 20% de todos os dólares físicos estão na Argentina. É algo, assim, absurdo. Muito disso por conta do mercado imobiliário argentino também, porque lá é dinheiro na mão. A maioria das pessoas não vai conseguir um empréstimo imobiliário, ela vai ter que pagar cash à vista, né? Então, acaba que beneficia quem, principalmente é de fora e tem mais dinheiro para investir, não tanto a pessoa que está tentando poupar localmente, né? E quanto à questão do investimento imobiliário que você mencionou, esse é um ponto muito importante, acho que de frisar, né? O que a gente estava mencionando da desvalorização local tornar o país mais atrativo para quem ganha em dólar, as pessoas de fora que vão passar tempo, os nômades, os expatriados, os aposentados, sei lá, canadenses, os empresários, etc., eles ficam em zonas bem seletas, geralmente, e em cidades bem seletas. Então, o investimento imobiliário, para quem está pensando em manutenção de valor com investimento imobiliário, o foco seria justamente nessas zonas, né? Pense nas zonas premium, nas cidades que têm esse potencial ou turístico ou de relocação internacional, né? Para quem, sei lá, vai comprar uma casa no subúrbio, etc., que o comprador vai ser somente o local, somente a pessoa que é daquele país, não vai mais ter poder de compra, né? E aí a expectativa é a descida do valor do imóvel. Você concorda com essa análise? Concordo totalmente. Tanto que se você pegar lá na Argentina mesmo, o que manteve valor? Até em dólares, né? Até valorizou. Palermo, como a gente falou, Porto Madeiro, pedaços da Recoleta, né? E praticamente só. Teve um outro bairro, tem Via Crespo, que é interessante também, mas foi só onde tem muita liquidez. Se eu fosse falar, até fazer um paralelo com o Rio de Janeiro, né, que é o lugar que eu conheço melhor, para alguém investir, teria que comprar Leblon, Ipanema, em lugares que tenham muita liquidez mesmo. Você possa tanto vender, né, a liquidez na venda, quanto até para alugar. Quando estiver parado, tem gente de fora que vai alugar, tem
tem que pensar assim, porque lugares mais afastados na Argentina perderam muito valor, muito mesmo. A região metropolitana de Buenos Aires perdeu muito valor. Agora tem recuperado um pouco, né? Foram mais de 10 anos caindo ou andando de lado. Então quem ia vender, a liquidez era muito baixa. Tem que pensar dessa forma. Pensar em um local tem que ser classe A ou B+, porque só assim mesmo para manter o valor. Até falo sobre isso lá também, e também evitar zonas perigosas, né? As crises também desencadeiam coisas, podem desvalorizar mais ainda o imóvel, mas isso funcionou. Se a gente olhar até outros países da América Latina, né, a localização top mesmo sempre continua mantendo valor em dólares e tem boa liquidez. E é verdade, lá na Argentina é tudo negociado. Agora está começando a ter mais crédito. Desde que o Milei entrou, os bancos estão ofertando mais crédito, tanto em dólares quanto em pesos, então as pessoas estão conseguindo comprar mais. Saiu ali fundo do poço, né, o preço dos imóveis lá, mas ainda está mais concentrado em locais mais classe média alta, né, locais de, principalmente Palermo, Porto Madeiro. Foi isso que aconteceu lá. Então eu recomendo a mesma coisa para o Brasil. Se for comprar alguma coisa aqui, escolha uns lugares que são os melhores. Melhor região, onde todo mundo procura, que seja por algum motivo relevante, sempre tem gente para fazer negócio, local turístico muito bom, de preferência imóvel um pouco maior, né? Assim, enfim, várias características que façam ter bastante liquidez mesmo. Porque o lugar que não tem liquidez sofre bastante. Lá de província. Hoje, quem for comprar na Argentina consegue. Se for ver um lugar mais longe, pesquisar a casa em Mendoza, você vê até coisas de $60 mil. Impensáveis, e preço impensável aqui em capitais brasileiras, né? De casas até razoáveis. Mas se for olhar em Palermo, o preço do metro quadrado lá é acima do Leblon. Mesmo com tanto tempo de crise, eles consideram muito valor. Esse ponto da cidade é importante também, né? Não adianta você comprar, sei lá, o melhor bairro de Manaus. Tipo, a demanda internacional existe por Manaus ou é uma demanda nacional? Acho que esse é um ponto a ser avaliado, né? Que se a queda do poder de compra nacional é interessante que possa ser respaldada por um interesse internacional que, opa, tá barato, vou comprar agora. Mas aí tem que ser um lugar que o interesse internacional tem interesse em investir. Então vejam bem as cidades e os bairros para potenciais investimentos imobiliários que vocês forem manter ou ainda pensem em adquirir no Brasil. Uma coisa que eu reparei muito gritante no Brasil desde que eu virei nômade é essa questão do turismo no Brasil, né? Que a violência no Brasil ela é uma coisa democrática, né? Ela está em todos os bairros, em todas as cidades, é para todo mundo. E eu percebi que isso não é uma realidade na maioria dos lugares que eu visitei. Você vai no centro da capital, no México, Colômbia, você vai conseguir andar nos centros históricos com segurança. E aqui no Brasil, isso é em poucas cidades brasileiras que você encontra isso, né? E eu escutei também, assim, muita gente, principalmente na Europa, falando que não viria para o Brasil de jeito nenhum, porque é um lugar muito perigoso. E aí eu tenho que responder assim, olha, você não está completamente errado. É verdade que é um lugar muito perigoso, mas tem lugares, sim, que você pode visitar. Mas, enfim, deixo a ressalva do risco, sim. E uma coisa que eu reparei, assim, em especial na Buenos Aires, é esse poder que eles tinham para maquiar a violência e a pobreza ali nas regiões turísticas. Se você anda em Porto Madeiro, por exemplo, você dificilmente, muito raramente, você ia ser importunado por alguém pedindo dinheiro, pedindo comida, diferentemente se você está em um bairro residencial. Então, assim, como que você vê também essa diferença, né, de adaptação? Porque, por exemplo, agora já está vindo o mercado, a moeda brasileira está ficando mais fraca, os turistas estão começando a vir mais para o Brasil. Mas você acha que vai vir na mesma intensidade? Vai ser igual? O Brasil vai se readaptar? Tem lugares que estão aptos para receber esses turistas? Até porque você trabalhou com turismo lá, né? Então, acho que você tem uma visão mais profunda para passar para a gente sobre. Na parte de segurança, né, eu
concordo, lá em Buenos Aires é muito, mas mesmo quando eles estavam em crise profunda, né, que agora está melhorando um pouco, é, muito trabalho ainda a ser feito, mas já está melhorando. Mesmo assim, em crise profunda, eles não chegaram a ter nível de violência nem próximos do que tem, por exemplo, Rio e São Paulo. Nem próximos. Isso eu não estou falando só pela minha vivência, né, que eu andava tranquilo lá em... Lógico que acontecem algumas coisas, mas você não é algo parecido com o que tem aqui no Rio, né? É muito diferente. Você anda em Porto Madeiro tranquilo, você anda em Palermo tranquilo, não tem problema, difícil ter algum problema no metrô. Tem cidades até em volta, Tigre, maravilhoso, até gosto. Se fosse voltar para lá, eu moraria lá, só não seria na beira do Rio, né? Mas moraria lá. E isso no Brasil é mais complicado. Andando nas partes turísticas, eu moro em Copacabana. Então, turista que vem para cá, é, muitos falam que não vão voltar, porque é muito diferente. Você é importunado o tempo inteiro. Eu acho que o Brasil não tá preparado para isso, apesar de ter lugares no interior que recebam muito melhor. Só que agora na parte de receber mais gente, Buenos Aires recebe mais gente do que o Brasil inteiro, né? O Brasil se vende mal, tanto pelas notícias, que muita gente conhece o Brasil pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, e recebe esse tipo de notícia que a gente vê no dia a dia, é o que eles recebem lá também. Então acaba não vindo muita gente. Tem outros lugares que o Brasil tem a oferecer, lugares no sul, lugares até no Nordeste são mais seguros, é, Gramado, que é um lugar espetacular, bonito, vale muito a pena ir, é um lugar seguro, mas o Brasil não sabe se vender. A verdade é essa. Eu, quando trabalhava com turismo, tanto na Argentina quanto aqui no Brasil, eu também fiz por um tempo, né? No início, quando eu voltei para o Brasil, eu abri uma agência e eu levava para lá e vendia para outros lugares também. Então, viajei bem aqui pela América Latina e em alguns eventos, cara, lá fora, às vezes tem um evento que tem stand enorme do Equador e não tem do Brasil. O Brasil não sabe se vender, o Brasil não recebe tanta gente pela violência, pela insegurança, também porque não sabe se preparar para isso, não sabe ofertar isso também. E tem outros lugares na América Latina que também são perigosos e recebem muito mais gente. Um ponto que eu acho que vale mencionar também é essa questão de não saber se vender, é questão de o Brasil também ter colocado necessidade agora de pagar visto e fazer visto para americano, canadense, britânico, enfim. No fim, postergaram isso, né? O pessoal ainda está conseguindo vir, mas, sabe, o governo fazendo decisões assim de, não, precisamos ter igualdade, de direitos, no fim das contas, atira mais no pé da própria indústria. Mas acho interessante que, até mencionar esse ponto, né? A gente tirou o visto, o acesso sem visto a algumas nacionalidades, mas a perspectiva em países de crise é justamente que tirem a nossa, que é acho que um ponto que é pouco discutido. A Argentina, felizmente, não chegou a sofrer muito disso. O passaporte argentino, mesmo na crise, permaneceu muito bom. O parte também pelo perfil de imigração dos argentinos nos outros países, que costuma ser uma imigração mais bem vista, mais qualificada, enfim. Mas chegaram a perder acesso sem visto aos Estados Unidos. O pessoal talvez não saiba, mas a Argentina já teve, igual o Chile tem hoje em dia, acesso com os Estados Unidos com ESTA. Foi revogado em meio à crise econômica, eles fazendo default lá nas dívidas e perderam, mas antes eles conseguiam visitar Estados Unidos, se não me engano, Canadá também. E aí, com crise econômica, com esse cenário, foi retirado. O que a gente pode ver também, um exemplo um pouco mais avançado, mas também da região, é a Venezuela, né? Já foi um passaporte em par com o nosso, e hoje em dia muitos países até latino-americanos removeram acesso sem visto para eles. O venezuelano não pode entrar hoje em dia sem visto no Peru, no Panamá, no Chile, no México. Então, conforme a crise aumenta a quantidade de pessoas que tentam fazer processo de migração ilegal, que vão para os países assim. O argentino ele não costumava ter um nível tão alto de imigrantes ilegais, mas o Brasil já tem até uma certa galera e o nosso nível de recusa, por exemplo, né, nos vistos americanos é até bem alto. Então, eu acho que é um prospecto real de uma crise piorando, o Brasil também começar a se tornar um passaporte pior.
e que leva justamente ao ponto de preparar um plano B não só em manter as contas, manter os cartões de crédito, mas talvez até já segurar a residência daquele país que você tenha como seu plano B, né? O país que você considere como seu país de interesse. Como que você viu, nesse período que você estava na Argentina, a questão do aumento de imigração de argentinos? Tinha muita gente que saía, né? Mas o argentino, ele tem muitos laços com a Itália. A maioria dos argentinos tem alguma descendência italiana. Então, eles mantinham, todo mundo que tinha condições de pedir a nacionalidade, fez, né? Então, já guardavam o passaporte e mantinham ele com um plano B. E eu acho que o Brasil deveria fazer. Eu mantenho o meu DNI argentino, né? Qualquer coisa, se precisar, pra lá. Acredito que isso também deve ser parte da estratégia. Porque também existe uma frase que diz que primeiro vai o dinheiro, depois vai a pessoa, né? E o Brasil já perdeu até, não é muita coisa, mas perdeu acesso ao México, por exemplo. A minha esposa e filho são peruanos, né? Meu filho é brasileiro, nacionalidade peruana também. Se a gente for viajar de novo ao México, eles podem ir sem pedir visto. Eu não, eu tenho que pedir visto. Tenho TNI para ir para fora, mas não tenho nacionalidade, então, como a nacionalidade brasileira, eu tenho que fazer. Então, acho que isso já é uma pior, né? Ainda é pequena, mas também deve ser parte da estratégia. Eu via que os argentinos, muitos tinham nacionalidade italiana, muitos mesmo, mas essa busca aumentou consideravelmente depois que conforme a crise foi passando, foi piorando, eles foram tirando ainda, mas cidadania. Conhecia muito argentino, conheço muitos argentinos mesmo que têm cidadania italiana. Outros migraram, mas por incrível que pareça, eles gostam muito da Argentina, eles são bem patriotas mesmo. O argentino é assim, mas mantinha o plano B. Assim, eu gosto da Argentina, eu sou orgulhoso do país e tal, mas deixa aqui meu passaporte italiano, deixa meus dólares lá nos Estados Unidos, ou ali no Uruguai. Mas muitos tinham essa configuração. Alguns com DNI no Uruguai, alguns que foram para o Chile, né, que é próximo para eles, outros que vieram para o Brasil. Tanto que tem cidades no Brasil que são vários argentinos, como Búzios aqui no Rio, como Florianópolis. Muitos saíram no meio dessa crise também. Hoje a gente está até vendo boa parte deles vindo ao turismo, né, invertendo um pouco do que era ali em 2012, 2013, quando eu via muitos brasileiros lá na Rua Florida. Agora o que eu mais vejo aqui é argentino, ou seja, só tem aumentado. Eu acho que deve fazer parte, sim. Todo brasileiro tem que ter no mínimo um DNI. Se não tiver como solicitar uma cidadania em algum lugar de cara, pelo menos faz um DNI, né, um documento nacional de identificação, ou como alguns países chamam de cédula, e garante ali um plano B, tem um dinheiro fora e a cidadania, porque se não precisar, beleza, mas se precisar... Você mencionou essa questão da dolarização do Uruguai, eu acho que é muita sorte dos argentinos, cara, que a 40 minutos de balsa da capital deles tem um dos países mais livres economicamente do continente que você pode sacar em dólar diretamente do caixa eletrônico. Assim, qual é a cagada? Tipo, seria o equivalente, sei lá, ter uma ilha fora ali de, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, que você pudesse sair, não, beleza, aqui tá tudo certo. É até para imigrar, né? Quando eu tava no Uruguai, eu cheguei a conhecer vários argentinos que tinham se mudado para lá, porque são países muito semelhantes também, né? O brasileiro não tem essa sorte de ter um país culturalmente tão igual ali ao lado, né? Então acho que a opção do Uruguai acaba sendo algo que é único da Argentina, de ter um país que é culturalmente assim, que na parte dos impostos e dos controles cambiais é o total oposto do país deles, né? O brasileiro tem ainda perto o Uruguai e o Paraguai, mas assim, não é perto de onde a maioria dos brasileiros mora, né? Você não está a 1 hora de distância do país, você está talvez 10 horas de carro, muitas vezes, 12 horas. Eu acho que eles tiveram uma sorte geográfica muito grande que poucos países têm algo equivalente, né? Se a gente para pensar. É verdade. E o Uruguai, ele tem os mesmos costumes, né? A gastronomia, o sotaque é muito parecido. Algumas coisas diferentes, mas é muito parecido mesmo com a Argentina e bem pertinho. E isso era um cenário que a gente via constantemente. Tinha muita gente a gente até comprava o bilhete para ir para o Buquebus, né? Atravessar de barco para isso, só para depositar. Aí cada um utilizava os limites, né? 2, 3 pessoas, levava o máximo que podia e depositava lá. A gente não tem essa sorte de estar tão perto, né, de um país, mas o Uruguai, para quem está no Rio Grande do Sul, é como se fosse, né, é muito perto também.
Paraguai também, e ainda bem, né, que o Dom Pedro II, no final da guerra, não anexou o Paraguai, né? Foi um visionário, ele deixou, falando, deixa isso aqui, porque lá na frente eu acho que o brasileiro vai precisar de um lugar mais livre. Uma coisa que os argentinos também fizeram lá no Uruguai, às vezes eles não tinham propriedade na Argentina, ou tinham uma só, e para proteger o dinheiro eles compravam um apartamento em Montevideo. Eles iam atravessar, depois de uns meses ou anos, que iam lá depositando dentro do limite, compravam um apartamento em Montevideo. Isso era até o momento que alguns declaravam, outros não, né? Depois a Argentina também criou um imposto sobre riquezas. Sim. Se eu tivesse um apartamento de $30.000 no Paraguai, já era considerado rico. Pagava aí, acho que era 1,7% todos os anos para o governo argentino, se tivesse lá na declaração anual. Isso que você mencionou é um tema interessante também, que é o investimento em imóveis internacional. Porque no Paraguai mesmo, Assunção, grande parte dos imóveis lá também são comprados por argentinos. Eles têm muitos imóveis no Paraguai mesmo que são bem vazios até porque são comprados de argentinos que deixam lá de proteção mesmo, né? Até aproveitando que muitas vezes é possível comprar sem que o seu país de origem saiba, né? E você compra, deixa lá, recebe talvez uma grana de aluguel, aquela grana, né, vai fazendo outras coisas, não traz, declara oficialmente, claro, não é uma recomendação que estou dando aqui, só mencionando que muitos argentinos fizeram isso, né, de investir em imóveis em outros países que eles, né, tinham a crença que iam se valorizar mais do que o seu próprio país e mantiveram, né, dessa forma os seus próprios patrimônios mais protegidos, não só, né, de eventuais, sei lá, confiscos, impostos de transferência de imóvel. Isso é outra coisa, né? Um ambiente inflacionário é um ambiente de imposto cada vez mais alto. E aí o imposto, até de transferência de imóveis, o imposto sobre aluguéis, etc., eles aumentam nesse tipo de cenário. O Brasil já fez propostas de imposto sobre imóvel agora, chegando a passar até de 20% em certos casos, assim, valores absurdos. E é uma categoria que eu acho que o Brasil basicamente tem investimento zero. Assim, o brasileiro investe... Cara, o Brasil já investe pouco no exterior, né? Já tem muito brasileiro que tem toda a sua carteira no Brasil. Então agora que tem um movimento maior nos últimos anos de investir, né, em ativos americanos, bolsa, enfim. Mas imóvel no exterior é algo que, sabe, se perguntar de 100 pessoas, talvez 2 tenham, sabe? É algo que eu, pelo menos, não costumo ver. Não sei se você, nas suas consultorias de investimentos, você vê se assim, o pessoal já tem esse perfil, se está crescendo essa demanda. Mas pelo menos do lado dos argentinos tinha, né? Do lado dos argentinos tinha, sim, bastante. Mas aqui no Brasil ainda não vejo, não. Eu vejo mais crescendo a demanda por ativos mesmo. Vou deixar lá e colocar em, principalmente renda fixa. Né? Às vezes os ETFs, tudo. Acho que isso ainda não são pouquíssimos mesmo, porque pouquíssimas pessoas que ainda compram, pensando em comprar um imóvel no exterior. Eu acho que isso vai crescer nos próximos anos. Mas porque aqui a gente ficou muito... A história do Brasil não é uma história de estabilidade, né? Depois do Plano Real, a gente está num período de certa estabilidade. Temos problemas políticos e tudo, mas não teve uma hiperinflação, uma coisa violenta, assim, que faça o brasileiro acordar e empurrar para isso, né? Falar, não, cara, tem que colocar mais dinheiro lá fora, tem que comprar um imóvel fora, tem que me proteger de certa forma. Isso eu acredito que vai acontecer, né? Cada geração aprende uma lição dolorosa, né? Então, como a gente está num certo período que foi estável, né? Depois de uns anos, e eu acredito que isso tenha virado, ainda está nos estágios iniciais, muita gente ainda não parou para pensar nisso, mas eu acredito que vão pensar. Eu já tenho visto muita gente procurando, pelo menos, ter o documento. Emitir um documento no Paraguai, no Uruguai, na cidadania, pensar em abrir uma holding, tá? Pela questão do que você falou sobre os impostos, né? Que eles estão aumentando, sobre transmissão e doação. Eu acredito que só vai se intensificar e as pessoas vão acabar abrindo mais holdings, mais offshore, não, e até mesmo saindo do país. Eu já tenho visto esse movimento mesmo de saída do país. Isso tem se intensificado muito mais. Tenho muitos amigos que foram, né? Grande parte naqueles destinos que a gente... Geralmente o brasileiro vai nos Estados Unidos, algum país da Europa, muitos para Portugal.
mas eu tenho visto muita gente mudando o foco aqui para a América do Sul, indo para o Uruguai, indo para o Paraguai, pelo menos já para conhecer, fazer um documento, caso precise, né, ir para lá. O argentino já contou para isso há muito tempo, né? Por isso que eu temo mais mais uma vez, sendo repetitivo e tal, mas acho que o brasileiro ainda está dormindo mais do que deveria, né? O argentino acordou antes. Isso me deixa curiosa sobre uma questão que, assim, a gente percebe que o brasileiro é o sapo cozinhando em água quente, né? E é, mesmo com tudo que vai acontecendo, a gente percebe uma militância muito grande que apoia e defende, mesmo sendo dilacerada dia a dia, é, por aqueles que eles apoiam, né? E aconteceu uma coisa muito engraçada recentemente. Meu marido ele, postou no LinkedIn contando a trajetória dele como nômade digital, onde ele não paga mais imposto de renda, etc. Esse ano postagem viralizou. E uma pessoa chegou até ele falando que ficou interessado, que queria aprender não pagar imposto de renda também, e que tinha visto esse conteúdo dentro da comunidade soberana. Aí o Gustavo perguntou o que é comunidade soberana. Ele falou, aquele youtuber comunista famoso Neves. Aí, ou seja, o cara é um comunista. Ele está dentro de uma comunidade de comunistas e viu um conteúdo de libertário explicando como você se defender, né, do comunismo, do socialismo, etc. E gostou disso. Então, você estava falando sobre como que os argentinos se defendiam de tudo que estava acontecendo, mas na sua percepção, das pessoas que você conheceu, eu sei que isso é muito genérico, né? Mas as pessoas que você conseguiu ter mais acesso, como que você via isso? Eles estavam ali tirando dinheiro da inflação que estava, né, comendo eles, da insegurança jurídica, que poderia confiscar o patrimônio deles a qualquer momento, mas ao mesmo tempo você via eles defendendo o peronismo, como que essa né, dicotomia, como que foi? Vi vários, assim. Vou citar o exemplo de uma menina que trabalhava no Banco La Nación, né? Ela participava de passeata, porque isso também é uma tradição na Argentina, né? Era. Agora acho que já não tem mais tanto. Toda hora tinha manifestação. Você ia trabalhar, tava lá, terça-feira, 2 horas da tarde, o pessoal não tinha nada para fazer, tava lá numa manifestação na Avenida de Mar, e eles viviam para isso. Tava sempre lá nesses movimentos comunistas, trabalhava no La Nación, devia estar, é horário de trabalho, não devia estar no trabalho, mas tudo bem. Mas comprava dólares, né, o tempo inteiro. Com pessoas que eram da gerência, né, conseguiam ter acesso à cotação oficial e comprava. Só vivia poupando em dólares. Tipo, vou lá, voto na Cristina Kirchner, mas, e apoio, mas estou comprando dólares. Tipo, população que se ferre, mas eu tô aqui me defendendo. Tinha muita gente assim, muita gente. É até um ponto que eu falo, uma vez até a pessoa pensou que estava não, se eu estivesse criticando o Milei, né? Mas não. Ele tem tomado medidas que estão revertendo isso. Só que o trabalho é muito difícil. Foram décadas de peronismo. Nos últimos 70 anos, praticamente só teve peronista. Tirando 2 ou 3 presidentes ali, foram praticamente todos peronistas. Então, e Buenos Aires tem 39% do eleitorado na Argentina. Então, é até uma questão que ele tem que manter as províncias e tentar reverter um pouco esse pensamento em Buenos Aires e ganhar ali. Porque ele tem que ganhar praticamente todas as províncias o tempo inteiro para ganhar a eleição, né, novamente. Porque em Buenos Aires é assim, tem muita gente, não sei se você morou lá, muita gente à esquerda mesmo. Acho que isso já tem mudado, vendo pessoas assim, mais novas, jovens, na escola, que têm começado a defender ideias libertárias, que são a favor do que o Milei está fazendo. Eu acho que isso é interessante, isso é um movimento interessante. Mas entre as pessoas mais velhas em Buenos Aires, bastante. Eu tive vários casos assim. Esse era o mais claro, né? Era muita hipocrisia, né? Você participar até de manifestação, mas peraí, me dá meus dólares aqui, né? Então, eu perguntei porque eu vi muita manifestação argentina
E eu cheguei até a perguntar às pessoas o que você está manifestando, pelo que você está lutando, para tentar entender. Mas, no geral, as pessoas que eu conversei eram pessoas mais humildes, que entendiam muito menos o que realmente estava se passando ali. Inclusive, eu ouvi muito relato de pessoas que falavam o seguinte: olha, eu não sei pelo que essa manifestação está brigando. Eu estou aqui porque eu estou numa lista para receber um imóvel Estado e eu tenho que comparecer em tantas manifestações. Isso é o que acontece com o PCL, chama PCL, não é? Enfim, mas tem movimentos que fazem isso em São Paulo também, que está ali na Minha Casa Minha Vida, que você precisa estar cumprindo certas metas ali de manifestações para poder não perder a sua boquinha, né? Então, assim, esse tipo de perfil não é uma surpresa para mim, eu já esperava, porque a gente sabe que a alienação, ela é proposital e faz parte. Mas ver uma pessoa que está ali, né, numa situação melhor, onde ela consegue entender o que é inflação, entender que seu dinheiro está sendo corrido, está se protegendo disso, mas ainda defender, isso que é meio louco para mim, sabe? E eu tive a sensação de que isso existe em Buenos Aires, sim, pela questão da proporção, quantidade de pessoas que defendem o peronismo. É praticamente unânime ali em Buenos Aires, até porque o número de funcionários públicos também é quase unânime na cidade, né? É uma loucura. Sim, sim. E é mais fácil você controlar uma cidade só, né? Do jeito que eles fizeram, né? Tem a UBA, universidades ali. É um processo educacional até, né? Para mudar a Argentina de verdade, mesmo vai ter que ser um processo educacional. Teve o choque de medidas que o Milei está dando agora. Parece que vai ser muito eficiente. Eu acho que vai dar certo, mas tem que durar muito tempo. Assim, se for só para arrumar por um tempo e depois a Argentina botar o peronista no lugar, vai tudo pro buraco de novo. Então não vai adiantar. Isso vai ter que ser acompanhado não só das medidas econômicas, mas de medidas educacionais também. Deve fazer a população entender o que chegou naquele ponto, que a população também é responsável por aquilo, em grande parte. Você falou até da lista tinham pessoas ali que estavam para receber imóvel, tudo como se fosse Minha Casa Minha Vida. Chegou depois que a hiperinflação passou, mesmo teve gente que já era por geladeira, nem era mais. Teve matérias de pessoas recebendo ali geladeira para entrar em ônibus e voltar no peronismo, na esquerda. Então eles ficaram nessa situação assim, né? Eu acredito que vai ter que ser um processo longo para a Argentina mesmo fazer aquilo funcionar. Torço para que funcione, porque seria um bom exemplo para a gente, né? E a situação que a Argentina chegou é muito pior do que a que o Brasil chegou até que está agora. A Argentina chegou muito mais fundo. Então, se ele conseguir de fato reverter e transformar a Argentina num lugar próspero, um baita exemplo para a gente aqui do lado. Os caras fizeram, por que a gente não pode fazer aqui também? Então, mas eu acho que vai ser um processo longo, assim, de mais tempo. Um mandato não acredito que vai ser suficiente. Vai ter que ser, ele estava fazendo rápido, né? Tanto que cada medida que ele implementa, corta diversas regulações, mas vai ter que ser na parte educacional também, porque vai ter que durar um bom tempo. Eu acredito que pode dar certo, sim. Até recomendo. Tem muitas pessoas que vêm procurando, perguntando sobre a Argentina. Tem gente até que pergunta, pô, mas mandar uma grana para investir lá. No momento não precisa, porque tem o ETF da Argentina que é negociado em Nova York. Você pode abrir qualquer conta que tem lá, você pode investir na Argentina por lá. Até as principais empresas da Argentina, Galícia, Pampa Energia, tudo tem lá. Então, não precisa. E quem for, né, assim, de tentar mesmo, de empreender, começar uma vida lá, fazer uma mudança, acho um lugar interessante, principalmente para famílias, né, pela parte de segurança, que é bem mais alto do que aqui, mas não dê all-in, né? De repente encontrou um imóvel legal, muito bem localizado, quer comprar, beleza, mas deixa aquele dinheiro fora, ou via das dúvidas, se for para lá também faça um plano B, né? Da mesma forma. Mas Sim, eu acho que nunca pode funcionar depender assim. 100% de um país só, né? O all-in, ele nunca é bom nem o melhor pote, né? A diversificação é sempre o melhor cenário. Exato. Nem nos Estados Bom, Unidos, né? Até quem abre
uma conta na corretora, lá no banco, e vai investir, você tem acesso a investimentos no mundo todo. Então, o dinheiro está lá na jurisdição que é mais confiável. Você também vai investir só nos Estados Unidos, vai investir em outros países, vai diversificar de certa forma. O César Alves, aqui na nossa comunidade, perguntou sobre esse assunto da argentinização do Brasil. Vocês veem um perigo baixo, moderado ou alto do Brasil praticar mais estatização ou até expropriação no futuro para poder aumentar a máquina pública? O risco eu acho alto. Até porque hoje, eu não sei nem se eles vão estatizar de fato, porque os impostos são tão altos. Se você olha uma DRE da Vale, né, os resultados da Vale, ela deixa muito mais dinheiro para o governo do que tem de lucro para o acionista. Tantos impostos que tem no Brasil que as empresas já são praticamente estatais. Né? Tirando alguns setores que têm benefícios fiscais ou um outro setor específico, quase todos entregam mais para o governo do que para o acionista. Eu acho que pode ter tem um risco grande sim, de estatização. Você não deve desconsiderar, principalmente com o que acontecer em 2026, né? A gente vai ver como vai ser aqui. Se ganhar, aí eu acredito que o risco fica altíssimo, mas se permanecer do jeito que está, né? Por isso eu evito investir em empresas aqui no Brasil. Hoje, por exemplo, eu já tenho mais ou menos 95% lá fora, foi feito até 2022, em 2023, analisar. De vez em quando entra alguma coisa e já mando pra lá, por causa desse risco também. E também do que a gente falou do dólar, se tiver várias cotações do dólar, se tiver ativo aqui que seja dolarizado, também não vai fazer diferença. Mas nessa pergunta dele, cara, eu acho que não vale a pena investir no Brasil, né? Eu acho que vale, eu acho que tem empresas que são boas e tudo mais, principalmente quem fica aqui, também tem que ter parte de moeda local, né? Mas não descarto, não. Eu acho muito possível que aconteça estatização, sim. Eu até acho importante mencionar a questão de investir no Brasil. Conforme o processo de inflação vai aumentando, os juros vão aumentar também. Isso também os juros que vão ser aplicados para investimentos no Tesouro Brasileiro, para poupança, todos os juros. Mas essa é uma armadilha também, né? A gente vê países como a Argentina, como a Turquia, enfim, que dão um juro a princípio muito elevado, né? A Argentina estava ano passado tendo juros lá mesmo de conta poupança de 53%, se você deixasse pelo menos 30 dias o dinheiro no banco, né? Basicamente a prazo fixo de 30 dias. O que, caramba, um juro enorme, posso ficar rico com isso, mas aí você via na prática virou um juro real negativo porque a inflação aumentava a um nível que, assim, pelo menos o valor de referência que eu tinha, quando estava em 53, o aumento da inflação ano após ano, na verdade, ficou em 85. Ou seja, se você tivesse jogado a roleta do governo, você saía perdendo 30%, né? Mesmo com os altíssimos juros locais. Então, é até um ponto que acho que o pessoal tem que tomar bastante cuidado, que agora que o Brasil está com um momento de juro real alto, que essa muitas vezes vai acabar se tornando uma situação de juro real negativo se precificado em dólar, se precificado em ouro, se precificado em Bitcoin, né, num time frame aí do ano inteiro. Tem um argumento moral a ser feito de não investir no tesouro, acho que a gente já falou isso também em alguns outros programas, mas até para quem vai fazer os investimentos locais, leve isso em conta, né, gente? Façam o benchmark, digamos, do investimento, não levando o real como a sua moeda base. Faz o benchmark mesmo em dólar. Tipo, beleza, estou investindo em empresas brasileiras, em ações brasileiras, coisas brasileiras. Não considere, né, a valorização e o rendimento que teve em real, considere num benchmark, num ativo mais forte que você considere como mais seguro, né? Não, até porque quando nesse momento que o governo eleva muito os juros, é justamente para tentar conter a saída de dinheiro. Então, vai querendo pagar juros cada vez mais altos para que as pessoas não mandem todo o dinheiro para fora. Mas acaba virando uma bola de neve. Então, chegou um ponto que, principalmente que o Brasil, no início do século, tinha uma dívida bem baixa. Hoje já não é o caso. É um endividamento alto e
E esses títulos que estão sendo emitidos, né, principalmente por prazo muito longo, com um valor muito alto, acredito que o governo até acredite que saiba que não vai pagar. Então, por isso que ele oferece tantos juros assim. Ele sabe que não vai pagar, então não faz diferença o juro que ele vai oferecer. Mas eu acho bem, bem arriscado, eu não gosto também, não invisto em tesouro direto, até pelo argumento moral, pelo que a gente financiaria investindo no tesouro. Mas para quem for fazer, também falo, até sempre falo, para evitar pré-fixado, né? Que o pré-fixado você, se não for profissional, né? Pré-fixado você ganha quando os juros caem. Quanto mais o governo gasta, mais o mercado exige juros, porque o risco de não receber aumenta. E o pré-fixado é o valor que tem lá na frente, né, que você vai receber. Aquilo que é pré-fixado. Agora, se os juros forem aumentando, seus títulos vão desvalorizando. Isso também é uma estratégia que o governo usa para reduzir ali o endividamento PIB, né, em relação ao PIB. E vai desvalorizando os títulos que as pessoas compram. Lá na Argentina, isso foi... Eu lembro que quando eu estava lá, os juros eram 62%. Isso variou bastante, né, foi passando o tempo. Mas a inflação beirava os 100%. Então, na verdade, estava tendo uma perda, né? Hoje, também tem uma questão que hoje a gente fala de juros reais, né? Os dados que são divulgados, pelo menos eu vou falar pela minha concepção, o IPCA não condiz com a realidade que a gente está vivendo. Não tem, eu sei que é uma cesta de diversos itens que são calculados, mas não tem nada subindo 4%, 4,79%. Não tem. Então, esse juro real que o Brasil está oferecendo agora, eu não vejo muita vantagem. Se o dólar sobe, como foi no ano passado, né, quem investiu no tesouro perdeu dinheiro. Quem investiu no tesouro perdeu dinheiro. Eu não acredito que o retorno vai ser bom nos títulos, não. Assim, se a pessoa, lógico, né, quer ter uma reserva, mas tem família, precisa ter uma reserva em moeda local, para um certo tempo, tudo bem. Mas agora fazer grandes apostas no tesouro não recomendo. Inclusive não recomendo, não faço, não recomendo para os clientes, não recomendo para ninguém. Além do argumento moral, eu não acredito que os retornos serão bons. Para fazer isso é melhor até ter uma renda fixa lá fora, na minha concepção. Beleza. Eu acho que eu concordo, né? Assino embaixo. Em relação à Argentina, acho que foram todas as minhas principais dúvidas. Camila, do seu lado, alguma outra? Não, é isso daí. Antes da gente encerrar o podcast, eu só gostaria de fazer uma pergunta aqui, porque não tivemos nenhum convidado ainda para a gente falar de Peru. Você é casado com uma peruana, já falou algumas vezes de Lima no seu Twitter, e gostaria de ouvir um pouco a sua opinião, assim, do que você, como você considera Lima como um destino de imigração, como uma cidade, assim, moraria lá? O que você acha de Lima e do Peru no geral? É uma cidade que já fui 8 vezes, né? A primeira vez que fui foi em 2013. Fui praticamente todos os anos, né? Tirando o período da pandemia, né? Eu gosto muito dos bairros, assim, todo mundo fala de Miraflores, né? Eu gosto muito de San Isidro, que é colado. Mas se for a turismo ou para conhecer, legal ficar em Miraflores mesmo na primeira vez, né? É um local de temperatura amena. Assim, é difícil você pegar uma temperatura acima de 30 graus lá, isso que eu acho legal. Eu já cogitei morar lá, até penso, hoje em dia, né, peso aí entre os lugares, né. Acredito que o brasileiro não pense tanto no Peru assim, mas tem algumas coisas interessantes, né. A cidade tem temperatura amena, o povo é muito receptivo, assim, é muito legal de conversar lá, assim. Eu vejo até que tem uma veia empreendedora maior até do que no Brasil. Não tem muito isso de... Eu falo na minha experiência, né? Todas as vezes que eu fui. As pessoas, quando alguém abre uma cafeteria no bairro, todos os amigos vão. Todos os amigos vão para presenciar, consomem direto lá, e eles gostam, eles incentivam isso. O fulano abriu um pequeno negócio, o outro está fazendo isso. Eu acho isso muito legal de Lima, uma das coisas melhores que tem lá. E eu gosto do clima. Algumas pessoas não gostam porque, principalmente no inverno, fica um bom tempo nublado, né? Mais fechado. Como eu gosto de temperatura amena, um lugar que está sempre ali 17, 20 e pouco, é bem interessante. Pôr do sol do Pacífico é muito legal. Mas eu acho que se eu fosse morar no Peru, eu moraria em Cusco. Eu gosto ainda mais, cidade histórica, muito caminhável, assim, muito, muito legal, Machu Picchu ali perto. Gostei muito de Cusco. Se eu fosse para lá, eu moraria lá. E o Peru também tem alguns
alguns incentivos, de certa forma, financeiros, né? Tem algumas ações que, se você comprar na bolsa de lá, você não paga imposto sobre ganho de capital. Se comprar, por exemplo, o Buenaventura, não tem. Mano, E tem algumas até dos Estados Unidos, que também tem como se fosse o nosso BDR, que também são listadas no Peru, que se você comprar, se não me engano, a Amazon, eu acho que são as principais, a Amazon, a Apple, você também não paga imposto sobre ganho de capital, e tem algumas que você paga 5%. Só na parte dos dividendos, que se eu não me engano, eles colocam como renda, eles somam com a renda e entram naquela tabela progressiva de imposto de renda. Se não é um local com um incentivo tão grande quanto um Paraguai, um Uruguai, nessa parte financeira. Mas é bem legal. Sim, acho que vale muito a pena aí. Quem pensa em mudar, em conhecer um lugar diferente, principalmente um local de temperatura amena, lá é bem interessante. Só evite dirigir lá. eu diria que evitar dirigir é algo de muitas capitais latino-americanas. Não dirija na República Dominicana, não dirija em muitos lugares. Mas o que me interessava bastante de Lima, eu ainda não fui, né? Ainda tenho que ir pro Peru. Mas que é uma das grandes capitais latino-americanas, né? A gente tá falando de uma cidade de o quê? 8 milhões, 7 milhões de habitantes, 6 milhões no mínimo. Tipo, é uma cidade bem grande, não é igual Assunção, Montevidéu, que, pô, 1 milhão em Montevidéu. É uma cidade grande mesmo e tá bem na frente pro mar, né? Você tem vistas pôr do sol ali no oceano, tem possibilidade de fazer surf por ali, que é algo que, por exemplo, na Colômbia eu não tenho, né? Não tem uma cidade grande e legal que seja na praia. As cidades boas da Colômbia são mais pro interior. Cidade na praia, no máximo 1 milhão, 2 milhões de habitantes e também não são as melhores aí para viver, são muito quentes, né? Não é um clima ameno, é um clima sufocante. Então, esse combo de lifestyle não tem muitos países que oferecem. A Argentina não tem uma cidade assim, Chile não tem, Uruguai não tem, México acho que tem algumas opções mais para praia, né? O próprio Brasil. Então, essas combinações de estilo de vida acho que são muito pouco consideradas geralmente pelo pessoal na hora de se mudar, especialmente na América Latina. O pessoal geralmente vê isso quando vai se mudar para a Europa, mas na América Latina costuma ser mais direto pro imposto mesmo, né? Paraguai tem encarnação. Cadê? Eu precisava falar da minha pérola. O Paraguai é um lugar que eu tenho que conhecer. O Paraguai eu não fui ainda. Já andei boa parte da América Latina, mas não conheci. Pô, não, Ai, eu tô voltando pra Assunção agora, e Assunção agora tá no top 5 capitais com mais nómadas no mundo. Tá caramba, bombando lá. bastante. Eu vejo que até tem gringos lá, estrangeiros em Lima, mas a gente vê muita gente até vindo da América do Norte para morar lá. Miraflores, São Isidro, você vê vários. Mas no Brasil ainda não tem tanto interesse. Assim, não vejo. Mas é um lugar interessante, acho que vale a pena conhecer. E a gastronomia é muito boa, né? Lima já foi eleita várias vezes o melhor lugar da América Latina para comer. E é verdade. Qualquer lugar que você for, para qualquer bolso, você encontra lugares maravilhosos para comer. Isso, para mim, né, é primordial. Lá é muito bom para comer mesmo, de verdade. Olha, vindo de Buenos Aires e falar isso, eu já tô comprando minha passagem. Vale a pena. E olha que minha comida favorita é churrasco, né? A Então, comida Buenos peruana é Aires, muito boa, cara. Muito boa mesmo. Tem muito restaurante peruano lá na Colômbia, porque eles têm muitos peruanos. E, cara, vale a pena mesmo. Só que eu diria que é o oposto da Argentina, né? Porque lá é muito comida, muito frutos do mar, muito peixe. Já na Argentina é o contrário, né? O pessoal lá é mais da carninha. sim, lá o único prato assim mais conhecido que tem de carne é o lomo saltado. Não sei se você já comeu lá na Colômbia, mas é um feito lá no Peru. Eles fazem flambando a carne, né? Mas em geral é peixe mesmo. É o ceviche, frango também se come muito frango, tem a ri de galinha, né? Que também é bem conhecido lá, mas cara, é muito bom para comer. E juntando a questão do Porto Sol com gastronomia, tem até um restaurante bom lá no Miraflores, dá pra ir caminhando, que é caminhando lá, vai ter que pegar um Uber, é o La Rosa Náutica. Cara, tem uma vista muito legal. Comer ali vendo o pôr do sol é muito interessante. Mas lá tá bem servido. Praticamente qualquer lugar que for comer é maravilhoso. Não, maravilha. Bom, Gabriel, estamos aqui 1 hora e meia já de gravação. Gostaria de abrir agora esse espaço para ti.
Primeiramente, deixar alguma última mensagem que você queira deixar para a nossa audiência e também falar para eles onde eles podem saber mais sobre como se proteger da argentinização do Brasil, onde que eles podem encontrar mais o seu conteúdo. Bom, o recado que eu digo quando fiz esse manual de sobrevivência à argentinização do Brasil, que está lá no meu Twitter, @OSR Duarte, e também tem meu site que é o carteiraspoint.com.br. Pode acompanhar por lá. Mais pra frente eu vou lançar umas coisas também, mas muito mais pelo Twitter. Eu coloco bastante coisa interessante lá, quem puder me seguir. Mas eu faço uma recomendação: quem ainda não se protegeu, faça. Pode ser que esse cenário não se materialize, seria o melhor para todos nós. Mas se houver se desancorar tudo, né, esteja preparado. Tenha no mínimo um documento de outro lugar, dinheiro fora. Se prepare, porque pode ser que a gente venha viver anos difíceis aí pela frente. Então, tomar medidas desse tipo e estar bem aí. Acredito que a gente pode sair bem melhor lá na frente, mas acredito que a gente pode passar por um período assim. Então, se prepara. Quem ainda não fez, quem já fez, ótimo, né? E também quem trabalha obtendo renda remota, né? Quem é programador, tudo mais, já trabalha para fora, já deu um passo adiante aí, muito à frente de boa parte das pessoas, mas se pudesse precaver também com a parte dos documentos, conhecer um ou outro lugar que possa, né, se necessitar se mudar, pode ir, e investir no exterior. Investir no exterior, não só pela questão cambial, mas para ter acesso a muito mais opções que a gente não tem no Brasil. Então, abrir a cabeça para isso, se posicionar, já ir, cria um plano, vai executando devagar. Acho que é a melhor forma. Maravilha. A gente vai deixar os links aqui na descrição do podcast, onde quer que você esteja escutando, se é na comunidade, se é no Spotify, YouTube, enfim. Confira aqui embaixo para entrar no Twitter do Gabriel e acessar os materiais mencionados. Gabriel, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje no podcast. Daqui a pouco a gente se vê em pessoa aí no Rio de Janeiro, já deixo marcado em público para a gente tomar o nosso cafezinho. E é isso, tudo de bom e espero que a gente possa gravar mais no futuro também. Tomara que não tendo se realizado a profecia, mas o pessoal tendo se protegido com base nas dicas de qualquer maneira. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês aqui, Francisco, Camila, toda a comunidade. Obrigado mesmo. Não sabe como eu estou feliz de falar com vocês. Bom, desejo ainda mais sucesso para vocês aí. E é isso. Quando vier aqui, avisa que a gente toma aquele café e vamos nos preparando, né? O ideal é ver todo mundo preparado. Se acontecer, então a gente vai se dar bem da mesma forma, mas se não se materializar, ótimo. Pelo menos estava todo mundo bem, estava todo mundo preparado e vamos sair melhor aí do outro lado. Obrigado mesmo pela oportunidade mais uma vez. Um grande abraço para vocês. Valeu. Obrigada, a gente te agradece. Foi um prazer, o prazer foi nosso. Obrigadão também, Gabriel, e muito obrigado a todos que estiveram escutando o podcast até agora. Tivemos uma audiência bem legal, agora estendeu, o pessoal já foi, mas todos que estiveram escutando aí, grande abraço para todo o pessoal da comunidade. E é isso, nos vemos semana que vem com mais um episódio do Contra o Vento. Valeu, tchau, tchau.